Olá, queridos alunos, alunas, tudo bem? Hoje, na nossa atividade de Sociologia, especificamente o capítulo 11 do livro didático de vocês, a gente vai iniciar uma nova temática, né, Mundo do Trabalho e Educação, certo? Uma temática, assim, bastante simples, objetiva, né? Não é tanta teoria em si como outros conteúdos, outras temáticas de Sociologia, certo? É uma temática que, de uma forma ou de outra, ela vai abarcar, né, a nossa realidade social, especificamente, o nosso cotidiano. Apesar que na aula de hoje a gente vai falar um pouco de história, né? Já que a gente vai falar um pouco também sobre a questão do trabalho, eu trago para vocês, nesse slide, uma linha do tempo, né? Que é o que a gente vai fazer hoje a respeito da história do trabalho. Como é que o trabalho, né? Era lá no período da antiguidade e passou nas eras, dos períodos da história da sociedade humana até chegar aos dias atuais, né? Essa influência fortificada cada vez mais pela presença do sistema capitalista, né? A gente vê aqui, né, algumas características que no período da pré-história era muito marcado o trabalho pelas comunidades primitivas, né? É, nessa época especificamente, uma das características não era o egocentrismo, eu produzi somente o meu e ele produziu o dele, não. Né? No período da pré-história, a gente vai ver que uma das principais características era o trabalho com a coletividade. Né? O que é produzido aqui não é só meu e de minha família, mas é de todos. Né? Todos têm acesso. Né? Era uma das grandes características da pré-história, esse trabalho das coletividades. Que a gente vê muito similar também nas comunidades indígenas, certo? No período da antiguidade, né? Onde vai ser marcado principalmente no período antigo, né? Principalmente também na região asiática, né? A questão escravista, escravos sendo capturados em guerras, né? E aí sim, desenvolver trabalhos de produção escravocrata, a gente vai ver também isso um pouco mais adiante. E vocês veem isso na disciplina de história também, né? O período da Idade Média já vai ser marcado especificamente por esse modelo feudal, né? Principalmente de vassalagem e sucerania, é uma outra grande característica. A terra, na Idade Média, principalmente, era a grande influência de poder para os senhores feudais, né? Período das cruzadas também. No período da Idade Média, a questão mercantilista, a exploração por riquezas, né? Não somente em seu próprio polo, em seu próprio território, mas buscar riqueza, desenvolver o capitalismo em outras regiões, né? Que vai marcar a fase de transição, né? Mercantilista, né? De explorações em si, para um outro contexto de exploração de riquezas, que é o capitalismo, o período pré-capitalista. E na Idade Contemporânea, que é marcado no século XVIII, especificamente, época de revoluções, né, entre elas a Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Industrial, entre outras, a característica do trabalho nessa época vai ser muito marcada por esses dois sistemas, né, o capitalismo e o socialismo, que foi o primeiro conteúdo nosso do segundo ano, no início desse respectivo ano letivo. Saindo um pouco, né, daquela linha do tempo que a gente fez, a gente vai fazer a nossa própria especificamente, pontuando cada uma das características. No período primitivo, né, no período da pré-história especificamente, a gente vai ver que o trabalho era marcado especificamente pela separação de gêneros, tinha as funções especificamente das mulheres, que dentro dessas características, por idade também era outra divisão que acontecia, e tinha a característica, o desenvolvimento do trabalho para os homens. Né? Na imagem a gente vê que as mulheres tinham muito mais a preocupação na colheita, na plantação, né? E os homens já tinham a principal característica, a caça, a pesca, né? Outra característica que vai marcar que no período primitivo, no período da pré-história, os primeiros seres humanos, né, eles eram nômades. O que é que significa isso? Eles não tinham locais fixos, certo? Quando os produtos, principalmente da natureza, né, ou a partir das estações do ano, em uma localidade, não estavam mais trazendo substância, né, não estava agradando, não estava dando para alimentar toda aquela coletividade, eles se locomoviam. Eles iam procurar outras regiões mais frutíferas, mais produtivas, para que eles pudessem passar um período, né? E quando acabasse os produtos naquela região, eles já buscavam outra localidade. E a principal característica de vida e alimentício era a caça e a coleta,
né, como a gente vê aqui na imagem. Lembrando, pré-história. Já no período da antiguidade, né, que aí a gente vai ter inúmeras civilizações que se destacam, começando pelos mesopotâmicos, os egípcios, os gregos, né, a região da Núbia, na África, né, os persas, Roma, entre várias outras, que a gente aprofunda muito nos conteúdos de história. Uma característica que vai marcar muito esse período é a valorização ao intelectual, né? Além disso, os trabalhos desenvolvidos manualmente, né, como a gente vê aqui na imagem, não eram tão valorizados. Mas aquelas pessoas que tinham um domínio, seja linguístico, como era na época na Grécia Antiga, em Atenas, né, de falar em público, entre outras funções em si públicas que desenvolviam principalmente a concepção intelectual, eram trabalhos que iam ser valorizados. Então, você ter um conhecimento nesse período da história, no período da antiguidade, era uma valorização ao seu trabalho, né? Em outras palavras, dentro das concepções de conhecimento que a gente vê hoje, o professor na antiguidade especificamente, ele era super valorizado. A gente vê a figura dos sofistas, por exemplo, na época da Grécia Antiga. Mas os trabalhos manuais, que também é uma finalidade importante para o desenvolvimento social, eles não eram tão valorizados, né? E os escravos, e como eu comentei anteriormente com vocês, os escravos, quem era escravo na antiguidade, né? Escravo não era aquele que era comercializado, não é o escravo que a gente tem conhecimento ao estudar a história do Brasil, né? Especificamente para o trabalho escravocrata, né? Em lavouras, em fazendas de café, ou em casas grandes, não. O escravo na antiguidade, especificamente, ele não tinha função, ele era prisioneiro de guerra. E aí, para muitas funções, seja para a construção de um prédio, né, como acontecia muito na Roma Antiga, para a construção de pirâmides, como acontecia no Egito, né, canais de irrigação, que eram comuns, principalmente na antiguidade, principalmente pela dificuldade de água. Então, os escravos, eles não tinham funções específicas. Vai desenvolver algum tipo de trabalho para a comunidade, para o país, para uma cidade, pegava alguns escravos, prisioneiros, para desenvolver, para ajudar nesse tipo de trabalhos no período da antiguidade. Hum, pronto. Na Idade Média, certo? Em história a gente sempre gosta de contextualizar. A Idade Média sempre vai ligar as questões religiosas, né? Mas na questão de trabalho em si é marcado principalmente pela influência do feudalismo, né? Já no final da Idade Média que vai entrar também a questão do mercantilismo, certo? E aí, o trabalho na Idade Antiga, né, principalmente aqueles trabalhos que não eram tão valorizados em si, o objetivo central era alcançar o céu. Né? Quem era que colocava, postulava isso? Era a igreja. E quando a gente fala em Idade Média, logo a gente tem que citar a influência que a Igreja Católica, né, que o cristianismo especificamente, desenvolvia sobre a vida das pessoas, né? E muitas que já não tinham a capacidade, né, não tinham as questões financeiras para bancar o seu próprio sustento ou para pagar impostos, até mesmo à igreja, o pagamento que fazia para poder alcançar o céu era a partir do quê? Do seu suor, do seu trabalho, né? E eram altamente dependentes do dono da terra, que era quem? Os senhores feudais. Né? E aí tinha uma característica que a gente trabalha muito em história também, que é a questão de sucerania e vassalagem, né? Em que um distribui a terra para que o trabalhador possa desenvolver o seu cultivo, e o que ele acumular de riqueza daquela terra ser passado para o dono das terras e uma minoria ficar para o trabalhador. Era característica de trabalho na época da Idade Média. Já no período da Idade Moderna, que é marcado pela ascensão, né, das revoluções e principalmente o desenvolvimento industrial, é importante a gente lembrar que as indústrias, elas pioneiramente, elas vão se desenvolver na Inglaterra, certo? No século XVIII especificamente. E aí é onde vai desenvolver a crise, né, de concepção de trabalho com a Idade Média, né? O trabalho feudal, o sistema feudal vai ser colocado de lado junto com o mercantilismo, certo? De uma forma, e vai se cultivar principalmente a busca pelo lucro incessante, o capitalismo. É onde o capitalismo, o pré-capitalismo vai começar a desenvolver. E junto com o capitalismo, características que vai modificar é o cenário social das cidades, né, com a construção de indústrias, um pequeno êxodo rural, né, vai começar a desenvolver nas zonas urbanas por conta das indústrias, que é lá onde está gerando emprego, já que o campo,
do feudalismo já não está sendo tão valorizado. E no período da Idade Moderna, a gente vê aqui no slide que um ponto positivo é o desenvolvimento de uma nova classe social, né, chamada de burguesia, né, que são os empresários, banqueiros, né, donos de capital especificamente, certo? E o comércio, que vai começar a progredir a partir do desenvolvimento dessas indústrias. Eu gosto muito de trabalhar em sala, se alguém tiver depois disponibilidade de assistir esse filme, se não já tiver assistido, tem facilmente no YouTube, que é o filme Tempos Modernos. O filme Tempos Modernos retrata especificamente toda essa realidade iniciada, gerada a partir do processo das revoluções industriais. Lembrando que a primeira foi na Inglaterra, no século XVIII, a segunda revolução, né, ela já não, ela vai centrar também na Europa, né? Não somente na Inglaterra, com outros países, como Bélgica, como França, certo? Entre inúmeros outros países europeus vão começar esses destaques por conta do processo de desenvolvimento das indústrias, mas vai ter a figura também do Japão e dos Estados Unidos, na segunda revolução industrial. A primeira, marcada especificamente pelo processo da máquina a vapor, a segunda já vai ser marcada pelo processo das matérias-primas, pela questão da eletricidade, né, o desenvolvimento de automóveis, e a terceira é esse mundo que a gente vive atualmente, né, das telecomunicações, da robótica, do avanço da engenharia e etc. E, para a gente concluir, o período contemporâneo. Deixa eu só afastar aqui um pouco da telinha. Pronto. No período contemporâneo que a gente vê a ascensão, né, tanto no início da era contemporânea, de dois sistemas, capitalismo e o socialismo, né, o sistema capitalista e o sistema socialista, está correto também, mas que atualmente no século XXI é marcado especificamente pela ascensão e exploração que é esse sistema capitalista, né, dentro com questões liberais que a gente estudou na última aula. E aí o capitalismo é marcado pelo modo de produção, né? O trabalhador tem que produzir, produzir, produzir. O filme Tempos Modernos retrata muito isso, né? O Charlie Chaplin tem uma prática tão grande de desenvolver somente uma função, né? Porque é a partir daquela função que a empresa vai desenvolver o lucro, o capital, que é o principal objetivo do empresário, né? Do capitalista. As revoluções industriais, que eu já contextualizei com vocês, o trabalho em série, né? Que hoje, que é o assunto que a gente vai trabalhar na próxima aula, o trabalhador ele não pode ter somente uma função, né? O Charlie Chaplin, que para quem já assistiu o filme, ele vai repetir somente uma função de trabalho, né? Junto com outros funcionários que têm as suas funções específicas. Hoje não é isso, né? Por exemplo, independentemente do órgão, o trabalhador, né, ele tem que ter a capacidade de falar em público, ele tem que ter o domínio da informática e tem que ter o domínio especificamente da sua própria função. Eu gosto de citar muito exemplo também a questão do professor atualmente, né? O professor, o seu papel hoje não é somente dar aula, ele tem que saber se envolver com o aluno, saber ter uma prática de diálogo constantemente, saber se expor em público, ter domínio da informática. A gente hoje que está vivendo um período de quarentena, né? É uma realidade que a gente, querendo ou não, tem que se habituar, né? Não somente por conta desse período, né? Por exemplo, no ambiente escolar, né? Para poder se envolver com essas questões tecnológicas para facilitar o processo de aprendizagem, a gente tem que ter inúmeras outras qualificações e outras funções, né? Porque senão a mão de obra ela é substituída, infelizmente. Outra característica importante do capitalismo, do sistema capitalista atualmente, é a alienação de trabalho e do trabalhador, né? Que muitas vezes o proletário, né, aquele que vai desenvolver o seu trabalho, a única coisa que ele tem é a sua força de trabalho, né? Chega no local, pede um emprego, pede algo para desenvolver, para poder ter um lucro, né? E aí trabalha o mês todo para, no final do mês, receber uma pequena quantia, pelo menos para sobreviver. Então, isso é uma alienação que muitas vezes é posta pelos empresários, banqueiros, burgueses, né? Aqui a gente tem algumas imagens que retratam um pouco isso, né? O que é o capitalismo especificamente. E aí, pessoal, na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre o trabalho nos dias atuais, né? O que é as características do trabalho na nossa contemporaneidade, no século XXI, ok? Vamos